Oi, Osana! Tudo bom, minha flor? Vai chegando aí, galera. Vamos começar hoje um pouquinho atrasados, porque a Lê, nossa convidada, teve um problema assim, mega de última hora, tá certo? Mas ela já tá entrando aí. Deixa só eu convidar as meninas, avisar pra minha lista que a gente já começou, porque teve gente que ficou esperando. E aí, eu tô aqui avisando a galera, tá bom? Me conta aí pra mim, de onde é que vocês são? Uhum. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Oi, Osana, tudo bom, meu amor? A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, certo? Eita, 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 eita. Os filtros aqui estão... A gente vai falar hoje de um tema muito importante para o negócio, que é sobre como chamar a atenção do cliente para o seu produto ou para o seu serviço em meio à concorrência, né, gente? A gente sabe que a concorrência tá por aí, tem muita coisa acontecendo, mas às vezes fica difícil chamar a atenção do cliente. Mas é sobre isso que a gente vai falar, você vai aprender 4 passos básicos para você conseguir chamar a atenção, despertar o interesse, certo? E o desejo do produto. Oi, Ale! Do Tudo seu bem? cliente. Tudo jóia! Tava aqui já começando com a galera. Vamos Tava aqui lá. dando um Desculpa o spoiler atraso da aí, pessoal. Tranquilo. Na internet é assim, né? Às vezes acontece. Oi, Flavinha, Isso tudo mesmo. bom? De onde você é? Já disse pra gente aí de onde é que você é. Qual é o seu negócio? Hoje a gente está aqui, vamos falar sobre como chamar a atenção do cliente, despertar o interesse dele, o desejo de compra nela, através da nossa Exatamente. comunicação. Como que a gente faz isso através de nossos conteúdos, né? Usando as mídias digitais a nosso favor aí. E a gente Uhum, separou algumas coisinhas para falar com vocês, né, Ná? exatamente. E uma pauta aqui que a gente pensou muito pensando no sentido assim do AIDA, que para quem não conhece é uma ferramenta dentro aí do marketing de conteúdo, inbound marketing, das ferramentas que a gente tem aí de copy, que seria atrair, né, interessar, despertar o desejo, chamar o cliente para ação. Mas a gente vai entrar a fundo nisso, né, Ná? Então, aí hoje a gente Exatamente. vem inverter um pouquinho os papéis. Então, a gente vai relatando aqui, levantando informações, e a Ná vai compartilhando aqui com a gente essa experiência como empreendedor e como que a gente realmente faz isso. Chama a atenção do nosso cliente aqui através do nosso conteúdo. Vocês estão preparados? Vamos lá, Quem vai Ná. preparar um coraçãozinho aí, gente? Manda os coraçãozinhos, chama mais gente para assistir nossa live, porque é um conteúdo super rico que a gente pode usar em qualquer tipo de negócio, independente se você tem uma loja física ou se você tem um negócio online. É super importante você saber usar e adaptar realmente para o seu negócio para fazer sentido. Então, primeiro de tudo, como que a gente pode chamar a atenção do nosso cliente através do conteúdo? Que é o primeiro A aí do AIDA, que a Ana vai explicar um pouquinho mais para a gente. Então, galera, é, como chamar a atenção do cliente, né? Eu costumo falar que, assim, a gente tem que pensar no negócio como um todo. E na comunicação como um todo. Não só apenas o nosso conteúdo, mas também, assim, tudo na nossa empresa comunica, como a gente falou na nossa live passada, né, Ale? Então, você precisa Exato. pensar na fachada da sua empresa, por exemplo, que é a primeira forma de chamar a atenção. O que é que você vai Uhum. escrever na fachada da sua empresa? O que é que tem ali? O que é que tem escrito ali? O que tiver escrito ali deve chamar a atenção do cliente para despertar nele, né? É a primeira coisa, porque tem um monte de loja, um monte de estabelecimentos que são iguais aos seus. Mas por que que o cliente ele deve olhar para o seu?
Então é a fachada. E aí, quando eu falo a fachada, a gente pode pensar na loja física e a gente também pode pensar nas nossas redes sociais, né, Ale? Por quê? Aí Quando o seria cliente. ali a nossa descrição rápida, é nesse sentido, né, Ná? Sim, a nossa descrição rápida e também eu penso no próprio feed, sabe? Quando o cliente ele entra Uhum. ali, o que é que ele vai ver que vai chamar a atenção? O seu feed tá como? Eu vejo muita gente dizendo assim: ah, eu tento vender pela internet, mas eu não consigo, porque as pessoas não se interessam. Aí quando você vai olhar o feed tá todo bagunçado, o feed tá todo desorganizado. A postagem não chama atenção, ou chama atenção pro lado Uhum. negativo, entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar, o nosso feed, ele tá atrativo? A nossa chamada, ela tá atrativa? Quando as pessoas, eu sempre digo para as minhas mentorandas, gente, aquela frasezinha na descrição, ela deve ter um impacto. A pessoa deve olhar e dizer assim, poxa, isso aqui é o que eu estou buscando para mim. Então, Uhum. qual é ali a sua descrição? Você coloca o quê? Você só coloca informação de venda? Você só. É claro que é importante que você diga se você atende online, se o seu estabelecimento é físico, onde que ele é, como que as pessoas entram em contato com você. Tudo tem que caber ali naquela descrição, mas principalmente você deve dizer como que você resolve o problema do cliente. Qual é o Duas problema do linhas. cliente que você resolve? Em duas linhas. Aí a gente se vira, né, É, Ali? A gente testa, é retesta, exatamente. coloca, não tá. Ah, tá sobrando caracteres, então a gente volta, coloca outros caracteres, né? Vai testando. E quando você fizer um post, você também tem que chamar atenção naquele post. Tem que ser uma imagem que faça a pessoa parar para poder ver o que é que tem ali Uhum. escrito. E eu costumo dizer, olha, a primeira linha do post ela é fundamental. Você, naquela primeira linha, você já deve dizer qual é o objetivo daquele post, o que é que você vai resolver da pessoa naquele post, entendeu? Já deve colocar. É, muito se fala, né? Só para completar o que a Ana colocou aqui, que quando a gente pensa ali no primeiro parágrafo, nas duas primeiras linhas, é onde você conquista a atenção realmente desse cliente, para ele continuar lendo o seu conteúdo. Então, aí falando até como jornalista, quando a gente dá uma matéria, a gente publica alguma informação, é como você fisgar essa atenção dele para ele pensar: nossa, que louco, que interessante, quero saber mais, nossa, eu quero entender sobre isso, nossa, que tragédia, por que será que isso aconteceu? Então, é nessas duas primeiras linhas, né? O título também faz muito sentido, mas é essa fisgada que você tem que dar. Então, quando você começa a pensar, usar esse conteúdo a seu favor, usar essas duas primeiras linhas para realmente chamar a atenção do seu cliente. Então, ali nesse essa primeira informação é onde você fisga. Você fisga ele para depois você explicar. Então, você fala: olha, é aqui que eu vou resolver o seu problema, que eu entrego isso, que eu entrego aquilo. Então, é muito importante pensar nisso, né, Ana? Sim, com certeza. Com certeza. E a Pensar gente nessas duas primeiras linhas é fundamental. E continuando nessa ferramenta do AIDA, o próximo item seria de interesse. Então, como que a gente, para não explicar um pouquinho para a gente, como que a gente realmente entende que o cliente está interessado no nosso produto, no nosso serviço? Como que a gente faz isso? Como que a gente busca esse entendimento? Ajuda a gente, Nath. Ah, eu costumo dizer que assim, o primeiro passo é começar a se interessar pelo cliente, né? Começar com você se interessando. Então, assim, o cliente, ele chegou no seu feed e você conseguiu chamar a atenção dele. Tem uma descrição bacana, as suas duas primeiras linhas do seu post é bacana, mas o que vem em seguida deve ser de interesse dele, deve ser do que ele quer para a vida dele. Mas como é que você vai conseguir saber isso? Você tem que pesquisar sobre o seu cliente. Tem que pesquisar quem é o cliente ideal. A gente vai voltar para isso, né, Ale? Precisa saber Exatamente. quem é o cliente ideal do seu negócio. O que é que ele deseja, o que é que ele pensa, o que é que ele sente, sabe? Para você descrever naquele post aquilo que é de interesse do cliente. Às vezes o cliente, ele, por exemplo, tem clientes que gostam de gravar vídeos, mas pensam muito em ficar exposto, né? Poxa, eu vou botar e vai ser feio.
e aí as pessoas vão falar mal. Então, de repente, você pode escrever ali, chamar a atenção do cliente, perguntando: você gostaria de gravar vídeos, mas tem receio do que as pessoas vão falar? Já chama a atenção, né? E ali você vai descrever alguma dica que se conecte com o seu cliente, que você mostre que você Uhum. entende o que ele está passando e como você pode ajudar ele nesse sentido, né? E aí, vale muito também quando a gente está no meio físico, você está ali conversando com o seu cliente, quando você está ali no WhatsApp conversando com o seu cliente, se interessar, perguntar. Para quando você for falar, você tem que despertar o desejo do que ele quer, do que se interessa. Mas para isso, o primeiro interesse deve ser seu. Você tem que ficar ali, sondar o cliente, para descobrir o que é que ele quer e a partir daí ir oferecendo para ele o que pode resolver o problema dele. É muito legal a Ana ter tocado no assunto aqui de falar do cliente ideal. A gente sempre volta nisso porque realmente é muito importante. Você tem que olhar o seu cliente ideal como se ele fosse seu melhor amigo, aquele que Verdade. você conhece há anos, que você sabe o que ele gosta, você sabe que presente que você vai comprar para ele, você sabe o momento que ele mais precisa de você, o momento que ele só quer ser ouvido, o momento que ele quer um abraço e o momento que ele quer o seu produto ali, né, o seu serviço que faz todo sentido ali para ele naquele exato momento. Então é muito legal a gente dar essa viradinha aqui na nossa maneira de olhar para o cliente ideal e realmente entender que a gente precisa ter ele como melhor amigo. Porque se você não entende o que ele quer, como é que você se comunica? Como é que você faz venda? Então, só puxando o gancho aqui do que a Ana falou, é isso. É você ter ele como seu melhor amigo. Ele faz parte da sua família, ele está com você todos os dias. E a cada dia você vai descobrindo um pontinho novo que vai fazendo dele de um todo, que vai encaixando com o propósito, o sentido aí do seu negócio. E muito Sim, legal também, Ana. Pode falar, Ana. eu ia só falar nesse ponto que, assim, é interessante você tirar aquela atenção só da venda, né? O primeiro momento que você está ali, que você está conversando com o cliente, que ele está lendo o seu post, que ele está em contato com você no WhatsApp, não é a venda em si que interessa. É você Uhum. entender, compreender qual é a necessidade do cliente, é você se interessar por ele, para que ele possa se interessar pelo que você vai apresentar, né, Ale? Quando a gente pensa que a venda é uma consequência de todo o seu processo aí de comunicação e de estratégia, faz muito sentido. Porque realmente é isso, quando você tem estratégia, quando você tem um planejamento, quando você usa as ferramentas que tem a seu dispor, a venda é uma consequência. Claro que todo mundo quer fazer venda, mas quanto mais você tiver estratégia, uma comunicação alinhada com o seu negócio, mais venda você vai fazer. Porque você está caminhando ali nas metas e nos objetivos que você traçou, né, Ana? Com certeza, com certeza. Voltando aqui à ferramenta AIDA, né? Essa ferramenta que é muito poderosa na hora da gente fazer a criação de conteúdo. O D seria de despertar. Despertar o quê? Despertar o desejo dele ali, é o desejo dele. Como que D de 2D, né? De despertar desejo. De como você faz isso através dos seus textos. É desafiador? É desafiador, mas é possível. Você, como especialista do seu negócio, você consegue realmente despertar esse desejo, né, Ná? Sim. E aí eu gosto muito de lembrar nesse momento de cases de sucesso, dos resultados que você já teve, né? Porque assim, quando você pensa, você vai fazer uma postagem, ou você tá ali numa apresentação com o cliente entra na sua loja e você conta para ele quais foram os resultados que você já teve. A prova social, ela é assim fundamental para despertar o desejo do cliente. Então, se você tem depoimentos e você posta isso no seu feed, se tem pessoas que falam bem de você, que atestam que você entrega o seu produto e que, além de entregar, ele consegue levar o resultado prometido para o cliente, né? Que você é bom no que você faz, atesta que o produto mudou a vida dela, que depois de usar aquele produto, sabe, mudou muito. E aí, assim, vale pensar em todas as áreas, né? Pessoas que trabalham com fit, com emagrecimento, vale pensar no antes e no depois, talvez, você Uhum. mostrar.
Você chegar e já ter lá alguns resultados de antes e depois, de depoimentos, né? Vale pensar no depoimento em vídeo, vale no texto do WhatsApp, vale quando você está conversando ali com o cliente, você dizer para ele, ó, não, eu tinha um cliente que tinha esse mesmo problema que você, e aí ele usou isso aqui, fez isso e tal, pá, e nossa, você precisa ver a mensagem que ele me mandou depois, porque é real. Agora, é interessante você trazer isso de forma muito ética, né, Ale? A gente tem que ter cuidado. Trazer isso de Sim, forma sem dúvida. ética, falar de verdade, trazer exemplos que são reais, porque o que não é real, ele não se sustenta. A gente não tem como construir um negócio sólido de forma que não é sustentável, né? Então, eu gosto muito de ir por essa linha, de mostrar o que você já fez, o resultado que você já deu. Também é interessante a gente pensar nas vantagens. Quais são as Uhum. vantagens que o cliente vai receber quando ele compra o seu produto? Além dos benefícios que você já deve ter tratado para comprar ele, né? Ali quando está tentando despertar o interesse, quais são as vantagens que ele vai ter? Ele vai receber algo a mais ou não? Ele vai ter um bônus, ele vai ter. Às vezes a vantagem é que você é a pessoa que atende, né? Tem gente que diz E assim: ah, não, fica. Fala. é muito legal também a gente pensar, é uma outra visão que eu tive recentemente, faz muito sentido para completar o que a Ana está falando aqui. É o que, que o cliente perde em não comprar aquele produto de você? O que, que ele perde de não ter aquele serviço que você oferece? Então, além de você também falar dos benefícios, é o é isso, só que você dá uma outra sacada para ele. Não é o que, que ele está Uhum. ganhando, mas o que ele vai deixar de ter se ele deixar realmente essa oportunidade passar. Isso é uma mudança Sim. para o nosso cérebro, porque às vezes a gente vê e pensa assim, eu vou perder alguma coisa, eu não quero perder aquilo. Eu não quero perder a Najara, eu não quero perder a Alessandra aqui dando informações para mim. Então, o que, que eu perco por não estar acompanhando a live delas, onde elas estão compartilhando informações e dando várias coisas aqui? Então, essa é uma visão muito bacana. E só para complementar o que o Caná falou, de dar depoimentos e dicas nesse sentido, como jornalista, né, a gente aprende muito e ter a frase, né, de um especialista, uma aspas, da credibilidade, porque mostra que a gente não tirou aquilo da nossa cabeça. A gente pesquisou, a gente conversou com um profissional que estudou especificamente aquilo e que fez sentido colocar ele ali naquela matéria. Então, olhando para o nosso negócio, aquele cliente comprou de você e fez sentido que ele comprou de você um produto ou um serviço. Então, quando você coloca o depoimento dele ali, a outra pessoa está vendo, nossa, aquele conteúdo, aquela mentoria que a Najara me deu fez sentido por causa disso, disso, disso. Ele se conecta, cria Uhum. sinergia. Além de criar autoridade, dar credibilidade, cria sinergia, porque a gente está falando aqui novamente de pessoas para pessoas. Então isso tem muito mais coisa até para a gente falar sobre isso, né, de É despertar o verdade. desejo, mas esse é o contexto na hora de você produzir um conteúdo, de você fazer uma página de vendas. Você realmente conectar essas pessoas, mostrando que você está ali para entregar as coisas para ela. E que a outra pessoa que já comprou, que já consumiu, gostou, fez sentido. O antes e depois também faz muito. Tudo que a gente consegue mostrar através de imagem conecta muito mais do que talvez até muito pelas palavras, porque nós somos muito visuais. E hoje até com o digital e com o Instagram, né, Ná? A gente está todo o tempo vendo uma imagem. Então, antes e depois também faz muito sentido. Porque ela fala, eu preciso disso. Se eu não tiver, o que, que eu vou perder? Eu vou perder isso, mas eu quero estar desse jeito, né? É só para Sim. complementar, porque a gente vai fazendo uma pauta e as ideias vão chegando aqui, porque a gente realmente quer compartilhar com vocês. Essa questão do perder faz todo sentido, Ale. Porque o nosso cérebro, ele se preocupa mais com o que a gente vai perder do que o que a gente vai ganhar, né? Exatamente. Então, assim, se o cliente. É essa hora de botar isso no desejo mesmo. Olha, Uhum. e aí eu tava vendo ontem, né? é, um postzinho onde o cara tava falando sobre como vender uma faca. E aí foi bem legal. Aí ele falou da questão de mostrar a faca em execução. Nada fala melhor do que uma faca, do que você tirar um finozinho ali, né? Cortar alguma coisa e mostrar que aquela faca funciona perfeitamente bem. Que o corte dela é perfeito, né? Que sai Uhum. bem fininho, que é super legal. Você não precisa ficar botando força para poder cortar. E assim, Uhum.
E isso comunica, né? É uma imagem, é um videozinho que comunica. E aí ele falou assim: o que a pessoa leva além da faca? Se ela comprar naquele momento, né? É quando você vai agregando e despertando desejo. E também isso daí desperta aquela sensação de perda que a lei falou. Uhum. Poxa, se eu comprar essa faca agora, eu já vou pegar essa faca que é maravilhosa e ainda vou ganhar um conjunto tal, vou ganhar um acessório tal, né? Se eu não comprar agora, eu vou levar Exatamente. essa faca. Poxa, mas eu vou perder o acessório tal, né? Isso aí a gente fica com aquela sensação de perda. Nós não fomos criados para perder. A gente tem muito disso. Ah, não quero perder. Então, assim, faz muito sentido. E imagina, gente, se dá para poder fazer isso vendendo uma faca, o que é que você não pode conseguir vendendo no seu negócio, né? É só a gente Muita parar coisa. e pensar direitinho, estudar, né, Ale? Porque a Uhum. comunicação deve ser estudada. Exatamente. Tudo quando envolve comunicação, né, independente do ramo do negócio, é de você estudar o que faz sentido para o seu público, porque o seu público tem que estar aqui no centro, né, de tudo que você vai fazer e que faça sentido para você também, mas também é muito teste. Então pode ser que você veja alguém fazendo, despertando um desejo de uma forma que para o seu negócio ele não encaixe, ele não faça sentido. Mas você pode Verdade. adaptar. Então, quando você estuda a comunicação, estuda o método AIDA, que é realmente o que a gente está falando aqui de como chamar a atenção do cliente para o meu produto ou serviço, é de você realmente adaptar as informações que a gente está passando aqui para o seu negócio, para o seu cliente. É isso que precisa fazer sentido. E mais para a gente fechar aqui do AIDA, no final de tudo, muito conhecido, né, pelas novas técnicas aí do inbound marketing, a gente chamar o cliente para ação. Então, por que que a gente precisa chamar o cliente para agir? Por que que isso é uma ferramenta que dá resultado, né? Fala um pouquinho para a gente, Nath. Que às vezes tudo que o cliente precisa é que alguém pergunte se ele quer comprar, né? Às vezes você tem um cliente que ele tá ali todo na vontade, eu sou assim, muitas vezes. Poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Se a pessoa não perguntar, eu fico aqui pensando mais um pouquinho. Eu vou pensar mais um pouquinho, vou perder aquela oportunidade. E se a pessoa pergunta, se você chama, e aí, vamos lá, vamos fechar, bora agendar? O que está faltando? Isso dá aquele gás a mais que o cliente precisa. Às vezes ele só precisa de um Uhum, empurrãozinho, né? Para poder comprar, para fechar o negócio. Ele precisa disso, precisa ser direcionado. Você que está ali, quem está fazendo a comunicação é quem está na direção da conversa. Se você não direcionar a sua conversa, o seu cliente vai, ó, escapando. E você uhum, precisa assumir essa responsabilidade de estar direcionando uma conversa, uma comunicação de vendas, porque você não está ali só apresentando. Todo esse caminho que você percorreu, ele foi para fechar uma venda no final. E aí, assim, aí cabe sim a gente falar de venda mesmo. Porque a gente falou no início, não começa pensando na venda, mas o final ele é a venda. Então você tem que preparar uhum. o cliente para comprar. Se você já fez todo esse caminho, esse método, né, Ali, que já foi testado, retestado, todo mundo diz, ah, você tem que ter a ida no seu negócio. Se a ida não estiver no seu negócio, meu amigo, a venda vai ser baixa. Então, você é para no final você conseguir vender. Entendeu? E só para completar, a ação também faz com que o cliente se sinta útil, no sentido dele. Leu tudo que você falou para ele, precisa agendar e vir conhecer seu espaço, ele precisa vir tomar um se sentir útil. Nossa, então essa ação que você fala para o cliente, vamos dizer que você tem conteúdo digital para baixar um e-book, vai baixar o e-book. Você entregou ele o processo, é ele que lê. A sensação, a gente sempre procura como sermos aceitos, a gente mostrar realmente um pouco do que a gente sabe. Então isso faz muito sentido quando a gente coloca aí o cliente, né? Para mim, cortou A um Nata pouquinho. Eu tá não sei parada se é aqui a para minha mim, internet ou se é não a sei se tá sua. ok aí para. Cortou um pouquinho para mim ali o que você falou, mas eu consegui pegar mais ou menos. Que é você falando de chamar o cliente para ele fazer alguma ação.
E aí eu já quero Isso, convidar a galera aqui. Quem dele se não leu o sentir post útil. de útil, ele se Isso, sentiu útil. perfeito. Quem não leu o post que eu fiz ontem, onde tem eu lá aqui sentadinha no meu escritório, passa lá na bio e dá uma lida, porque ele tem essa estrutura, essa tentativa de estrutura. E qual é a ação que eu Sim. tentei, que eu estimulei as pessoas a fazerem depois no final do post? Se programar para vir assistir a live. Entendeu? Então você pode chamar o cliente para ação não só para ela comprar o produto, mas para ela fazer alguma outra ação do seu ciclo de vendas. Lembrando que, assim, vender é um trabalho de convencimento. Você vai convencer a pessoa de algo, né? Você vai informar para a pessoa de algo. Então, você vai fazer esse trabalho para levar a pessoa para algum lugar. Então, ela pode ir direto para a compra, ela pode ir para alguma outra parte do seu ciclo de venda. É como a Lê falou, pode ser conhecer a sua loja, experimentar o seu produto. Tem gente que trabalha com experimentação, né? Aceitar uma visita em casa, certo? Então, tudo isso são chamadas para ação que você pode trazer para o seu cliente para que ele seja participante do processo. Né? Como a Ale falou, ele seja útil. Você disse que cortou mesmo. Tá cortando a minha fala ou tá cortando a fala da Ale? Me dá um retorno aí, gente. Vamos responder Suzana. a questão aqui da Rosi, que ela perguntou qual a melhor forma de fazer isso sem parecer invasivo. A gente precisa só ter cuidado, realmente, Rosi, que persuasão, convencer é diferente de ser invasivo, né? Então, quando a gente tem conteúdos que a gente mostra realmente, igual a Ana falou, usar a verdade, o que o seu negócio faz, o que ele proporciona, a gente está mostrando o que o seu negócio faz sentido ali para aquele cliente. Invasivo é quando a gente... eu até acho difícil ser invasivo hoje com o digital, porque na realidade a gente você não está ali a todo momento aparecendo o cliente, tal. Se ele não quer ver, ele vai passar. Então, é exatamente isso. Você pensar mais em usar as ferramentas da persuasão, fazer tipos que você pode ter isso da persuasão. Para mim a fala tá cortando aqui. A gente estava tentando responder a pergunta da Rose, né? A Lei estava começando a responder a pergunta da Rose. Eu vou complementar. Se vocês estiverem me ouvindo, digita um para mim, porque para mim está cortando aqui. Então, essa questão do chamar a atenção, né, de como você não ser invasivo, a Lei já falou sobre isso, sobre como não ser invasivo. E assim, eu penso que a gente tem que ter muita segurança do que a gente está oferecendo. Ah, tá ouvindo, legal. A gente tem que ter segurança do que está oferecendo. A gente tem que ter segurança de que o nosso produto é bom, de que o nosso produto realmente é capaz de mudar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas em algum problema que ela tem, sabe? Então, assim, é por isso que aquela fase do interesse que eu falei no início, você precisa se interessar pelo seu cliente para entender o que é importante para ele, para você conseguir fazer a oferta certa, né? Fazer a oferta certa, isso vai lhe tirando aquele receio, sabe, de ser invasivo na hora de vender. Porque você tá ali, você tem consciência, plena consciência de que o seu produto ele vai ajudar a resolver o problema do cliente. E aí, assim, gente, se o seu produto ele ajuda a resolver o problema do cliente, é um desserviço você não oferecer o seu produto para ele. Você está tirando do seu cliente a possibilidade de ter o problema dele resolvido porque você está com vergonha, porque você está com receio de vender. Uhum. E assim, todo mundo sabe que usa como um limite você. Você gostaria de receber tantas mensagens assim? Né? Vamos se colocar um pouquinho no lugar do cliente.
Se a pessoa ali, qual é a forma de mensagem que para você não parece invasiva? Claro que existem técnicas sobre isso que a gente não tem como esmiuçar aqui agora. Mas já ter isso, né? Ter a certeza de que seu cliente pode resolver o problema e se colocar no lugar do cliente. Ah, isso aqui é bacana, isso aqui já não é legal, isso aqui eu já não ia gostar. Não ia gostar de receber 7 mensagens. Mas uma mensagem nesse teorzinho assim fica legal. É você ponderar, né, Ná? Você usar também, como a Ana falou, você usar empatia e ver faz sentido para o seu negócio. Às vezes pode ser de você mandar uma mensagem por dia ou uma a cada 2 dias. Então depende também de como o seu público se torna nesse sentido, de você realmente não ser invasivo. Então a ponderação sempre é o melhor caminho do que você bombardear de informação e acabar criando uma barreira e deixar, se ele poderia ser um cliente seu, ele deixar de ser porque ele acha que você incomoda ele com uma quantidade de mensagens, por exemplo. Então é muito legal você tomar sempre esse cuidado na hora de usar as ferramentas e de falar sobre o seu negócio, sobre o seu produto ou serviço. Pois é. Então acho que por hoje o nosso conteúdo é esse, né, Ale? Exatamente. A gente falou então, recapitulando um pouquinho mais do método AIDA, de como você chamar a atenção do seu cliente para o seu produto e seu serviço, que seria a atenção, interesse, desejo e ação. Quem não conseguiu acompanhar, vamos deixar a live salva aqui para assistir depois de novo, quem perdeu o começo, essas partes que travaram também. Qualquer dúvida, né, Ná, que tiver, pode entrar em contato com a gente. E igual a Ana falou, coloque na agenda toda terça-feira, meio-dia. Hoje a gente teve um atraso porque eu tive um problema na internet. Mas toda terça-feira, meio-dia, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre falar realmente sobre comunicação, sobre estratégia, vendas dos nossos negócios, para que faça sentido aí para você e que para você use também nos seus negócios, né, Ná? Exatamente, galera. Então, até terça-feira que vem ao vivo. Mas durante a semana a gente tem conteúdo no feed, né, Ale? Muito conteúdo e muita coisa boa tá vindo por aí. Então não desliga da gente, fica ligadinho que a gente está preparando muita coisa boa, hein? É verdade. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Um beijo. Beijo, tchau.